Você já sentiu que, mesmo fazendo tudo certo, sua vida continua fora do lugar? Já teve a sensação de estar buscando algo, uma resposta, uma direção, uma voz que te diga: é por aqui? E se eu te dissesse que um homem simples, ainda, hoje é procurado por milhões de pessoas justamente por causa disso? Não por status, não por fama, mas porque ele carrega uma marca que não se apaga. A marca de alguém que encontrou Deus de forma tão profunda, que até hoje é sinal de fé, de esperança e de reencontro. Essa é a história de Santo Antônio. Mas não como você já ouviu em catequese ou em uma missa. Hoje você vai descobrir os bastidores de uma alma que desafiou as expectativas do mundo. Um homem que trocou tudo, família, nome, país, carreira, para seguir um chamado. Que viu no amor de Deus não um discurso bonito, mas um caminho a ser vivido com renúncia e coragem. Um homem que não apenas leu a Bíblia, mas deixou que ela o queimasse por dentro até se tornar sua própria voz. Pronto para ouvir essa voz também? Mas atenção! Esse vídeo vai mexer com você, vai te confrontar, vai te inspirar. Porque enquanto muitos dizem que a santidade é inalcançável, Santo Antônio nos mostra o contrário. Ele provou que um coração rendido à oração, cheio do Espírito Santo, pode mover montanhas, pode acalmar tempestades, pode curar dores que a medicina não explica. Quer ver como? Fica comigo até o fim e você vai entender por que milhões continuam invocando esse santo. Não por tradição, mas porque ele ainda responde. Comenta aqui embaixo o que Santo Antônio representa para você. Na Lisboa do final do século XII, entre as muralhas do castelo e o murmúrio das orações nas igrejas, nasceu um menino chamado Fernando de Bulhões. Filho de família nobre, rodeado por livros, luxo e promessas de uma vida confortável, ninguém imaginava que aquele jovem, que cresceu ouvindo os sinos das igrejas ressoarem sobre as colinas de Alfama, um dia escolheria a poeira do caminho em vez do brilho da corte. Era inteligente, profundo, contemplativo. Mas havia algo dentro dele que ardia mais que as riquezas, uma fome por Deus, por Jesus, por respostas que o mundo não podia oferecer. E você já se perguntou o que faz alguém abandonar tudo por um chamado que só o coração ouve? Fernando cresceu entre páginas de sabedoria e ecos de silêncio. Ingressou no mosteiro de São Vicente de Fora e depois se tornou cônego regular em Coimbra, entregando-se à vida religiosa agostiniana. Mas mesmo ali, algo lhe faltava. Não era uma dúvida, era uma inquietação, como se o Espírito Santo o empurrasse para fora dos muros. Foi ali que ouviu falar dos franciscanos, aqueles homens simples que anunciavam a paz com os pés no chão e o rosto voltado para o céu. Quando os viu passando pela cidade, pobres, calados e com o brilho de fé nos olhos, Fernando sentiu: isso. Mas o que o faria mudar de nome? Por que abandonar o caminho dos eruditos por uma vida sem posses? A resposta veio com o sangue. 5 franciscanos foram martirizados no Marrocos, tentando levar o amor de Deus aos mouros. Os corpos retornaram a Coimbra. Fernando viu os restos da coragem, da entrega total. Aqueles mártires não haviam morrido em vão. Em vez de recuar, ele foi tomado por uma coragem nova. Se eles deram a vida por Jesus, por que eu hesitaria em entregar a minha? Foi esse o ponto de virada. Era como se Deus tivesse usado o martírio para chamar o coração de Fernando de forma definitiva.
Não havia mais volta. E você já sentiu esse tipo de urgência na alma? Ele então tomou uma das decisões mais difíceis e belas de sua vida. Ingressou na Ordem dos Frades Menores. E com essa mudança, deixou de ser Fernando para tornar-se Antônio, em homenagem a Santo Antão, o eremita do deserto. Era mais do que um novo nome. Era uma nova missão, uma nova identidade, uma nova forma de ver o mundo. Já imaginou o peso de abandonar um passado inteiro e renascer espiritualmente com outro nome? Santo Antônio não estava apenas trocando de hábito, mas morrendo para o mundo e nascendo para uma vida onde o Evangelho seria sua única riqueza. Seu desejo ardente era evangelizar os mouros no norte da África como os mártires que o inspiraram. Mas nem tudo saiu como ele imaginava. Uma grave doença o forçou a retornar à Europa e uma tempestade o empurrou para a costa da Sicília. Era como se Deus dissesse: não é no Marrocos que te quero, Antônio, é na Itália, entre os pobres, os esquecidos, os perdidos. Você já notou como, às vezes, o caminho da salvação não segue a rota que planejamos? A vida de Antônio era um testemunho vivo de como o Espírito Santo guia os passos, mesmo quando tudo parece desviar do esperado. Em silêncio, humilde, quase anônimo, Antônio passou despercebido entre os franciscanos na Itália. Ninguém sabia de seu conhecimento teológico, sua eloquência, sua profundidade espiritual. Ele escolheu o oculto, a humildade, mas Deus, que vê no escondido, um dia revelou sua luz. Durante uma ordenação, pediram que alguém pregasse e todos se recusaram. Antônio, por obediência, aceitou. Quando falou, foi como se o céu se abrisse. Sua pregação tocou corações, sacudiu consciências. Aquela foi a primeira faísca do fogo que incendiaria toda a Europa com sua oração, sabedoria e palavras cheias do Espírito Santo. A partir daquele momento, a história do jovem Fernando, agora Antônio, começou a ser escrita nos céus. Ele se tornou pregador, missionário, voz profética. Mas tudo começou com um chamado silencioso, uma escolha radical e um sim definitivo. Você também sente que foi criado para algo maior? Que há um propósito eterno esperando por sua entrega total? Não importa de onde você veio, nem o nome que carrega. Quando se responde ao amor de Deus, até o nome muda e a vida nunca mais é a mesma. A fama de Antônio começou a crescer, não porque ele a buscasse, mas porque onde ele ia, algo inexplicável acontecia. Ele pregava como se o céu falasse pela sua voz, e as multidões, sedentas de esperança, corriam para ouvi-lo. Era como se os seus lábios tivessem sido ungidos com fogo e verdade. Mas não era só eloquência. Havia algo espiritual, profundo, quase sobrenatural em sua presença. A fé que ele inspirava não nascia de palavras bonitas, mas de convicção vivida. E quanto mais se entregava ao Espírito Santo, mais milagres aconteciam ao seu redor. E você vai entender por quê. Havia um caso em particular que se espalhou como fogo entre os povos. Um homem incrédulo que zombava da pregação de Antônio desafiou-o. Disse que só acreditaria na salvação de Jesus se seus animais o fizessem também. Um absurdo, não é? Mas Antônio, firme e sereno, dirigiu-se ao mar. Lá, diante das ondas, começou a pregar para os peixes. E, um a um, eles vieram. Saltavam na água, formavam círculos, como se estivessem ouvindo a palavra de Deus.
A multidão ficou em silêncio. O incrédulo caiu de joelhos. Era impossível negar. Ali havia algo divino. Mas esse não foi o único milagre que assombrou a todos. Certa vez, um burro faminto, privado de comida por 3 dias, foi colocado diante de uma porção de feno e ao lado da Eucaristia consagrada por Santo Antônio. Todos aguardavam que o animal se atirasse no feno, mas, para espanto geral, ele se ajoelhou diante do Santíssimo Sacramento. Como isso é possível? Que tipo de presença espiritual carregava esse homem, que até as criaturas reconheciam a grandeza de Deus? Há momentos em que a lógica se curva diante da glória invisível, e esse era um deles. Outros milagres eram discretos, mas poderosos, como aquela vez em que um jovem partiu de casa após brigar com o pai e caiu morto no caminho. A mãe, desesperada, procurou Antônio, e ele orou. O menino reviveu. Não apenas respirou de novo, mas voltou com o coração quebrantado, pedindo perdão. Milagres assim, que restauram não só a vida, mas a fé, marcam para sempre uma comunidade. Por onde Antônio passava, deixava rastros de reconciliação. Como não se emocionar com histórias assim? Você já viu alguém voltar à vida literalmente ou espiritualmente? Não foram poucos os momentos em que ele foi visto em 2 lugares ao mesmo tempo, fenômeno chamado bilocação. Enquanto pregava em uma cidade, era visto em outra, consolando doentes ou orientando viajantes. As pessoas começavam a entender que não estavam diante de um homem comum. Ele era um instrumento puro do amor de Deus, um sinal visível das promessas de Deus. Mas mesmo com todos esses prodígios, ele nunca se exaltava. Pelo contrário, atribuía tudo à graça divina, mantendo os olhos baixos e o coração em oração. E por falar em oração, quando ele orava, o ambiente mudava. Alguns diziam que viam luzes ao redor de sua cela, outros sentiam perfumes suaves no ar. Certa vez, ele foi encontrado em êxtase, com o menino Jesus nos braços. Uma visão tão doce quanto poderosa. Era como se o céu e a terra se encontrassem naquele momento. Já imaginou ver Jesus sorrindo nos braços de um homem de carne e osso? Isso não é fábula. É testemunho de santos, escrito em registros históricos, preservado com reverência. O amor de Deus era palpável ali, e é isso que ainda nos comove. Mas talvez o maior milagre de Antônio fosse o que acontecia dentro das pessoas. Os corações endurecidos se quebravam. Os olhos cegos pela dor se abriam. As almas perdidas encontravam rumo, e tudo isso por meio da pregação de um homem simples, pobre, despretensioso, que ousava anunciar a Bíblia como uma carta de amor e não como imposição. Você já ouviu alguém falar da oração como um abraço? Com ele, era assim. A morte de um homem comum pode passar despercebida, mas a morte de um santo, ela ecoa pelos séculos. Quando Santo Antônio percebeu que sua hora havia chegado, estava em paz. Já havia doado tudo: tempo, corpo, espírito. Foi levado a um convento em Arcela, perto de Pádua, onde seus últimos dias seriam vividos com serenidade, mas também com assombro. Ao seu redor, os irmãos notavam algo diferente. Não era tristeza, era reverência, como se o céu, de fato, se preparasse para recebê-lo. Enquanto seus olhos se fechavam lentamente, uma luz suave encheu o quarto. E antes que a morte o tomasse, Antônio murmurou:
Vejo o meu Senhor. Uma frase simples, mas que transformou aquele quarto numa catedral. Ele partiu com o nome de Jesus nos lábios, envolvido pela oração, pela certeza da salvação, pelo consolo do Espírito Santo. A notícia se espalhou rápido. Não demorou até que milhares saíssem às ruas, carregavam flores, velas, lágrimas nos olhos. A fé que ele plantou agora florescia em luto. Pádua parou. As igrejas dobraram os sinos, as procissões tomaram as vielas. Era como se um rei tivesse morrido, ou um profeta, ou ambos. Mas era mais do que isso. Era um amigo de Deus. E a sua morte só aumentou a esperança das pessoas, porque todos tinham certeza de que ele agora intercedia do céu. Os milagres não cessaram após sua partida. Ao contrário, se multiplicaram, curados, tocando seu túmulo. Visões em oração, intervenções, divinas pedidas em seu nome. Como explicar isso? Seria ilusão coletiva ou o amor de Deus manifestado na eternidade? Foi canonizado em tempo recorde, apenas 11 meses após sua morte. Um sinal claro de que sua santidade era evidente demais para esperar. Desde então, milhares e milhões o invocam, porque Santo Antônio é mais do que uma imagem em altar. Ele é símbolo da esperança reencontrada. E o mais curioso, seu corpo se decompôs com o tempo, como é natural, mas sua língua permaneceu incorrupta, intacta, rosa, viva, como se ele ainda fosse pregar, um sinal que tocou profundamente a igreja. Afinal, era aquela língua que havia anunciado com tanta paixão as promessas de Deus, que havia evangelizado com poder, que havia restaurado tantas vidas com a palavra de Jesus. Como não se emocionar? Como não sentir um arrepio diante de tamanha prova? Era como se o céu gritasse: "Ele falou por mim." Por tudo isso, Antônio não é apenas lembrado, ele é amado. Em Lisboa, em Pádua, no Brasil, na Espanha, no mundo. Não importa o idioma, a cultura, o tempo, o seu nome ecoa em cada igreja, em cada vela acesa com fé. E quando você clama por ele, não está sozinho. Uma multidão invisível já se uniu a essa prece, porque ele não deixou só milagres para trás. Ele deixou um exemplo, um estilo de vida, uma ponte entre nós e o céu. Se a vida de Antônio te inspirou até aqui, saiba, seu legado ainda pode tocar a sua. O mesmo Deus que o fortaleceu é o seu Deus também. O mesmo Espírito Santo que o guiou está ao seu lado. A Bíblia, a oração, a fé, a esperança, tudo isso está disponível para você agora mesmo. Não como teoria, mas como vida. Porque a santidade não é privilégio, é convite. E a pergunta que fica é: você está pronto para responder? Ou melhor, está pronto para se deixar encontrar, como tantos foram encontrados pelas palavras desse santo? Agora que você conheceu cada passo da vida de Santo Antônio, desde o jovem inquieto chamado Fernando, até o pregador ardente que fez multidões chorarem só de ouvir a palavra, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com tudo isso? Porque no fim, não basta admirar a santidade de longe como quem contempla uma estátua. A história de Antônio só tem sentido se ela provocar algo em nós. Se ela nos mover a um passo de coragem, a uma oração mais sincera, a um abandono verdadeiro nas mãos de Deus.
Quantas vezes você já sentiu vontade de fazer diferente, mas foi vencido pelo medo? Quantas vezes você reconheceu o chamado de Deus? Aquela inquietação que pulsa no peito, aquele convite sutil do Espírito Santo, mas achou que não era digno ou que não teria forças. Pois saiba, Santo Antônio também teve medos, dúvidas, lutas. Ele não nasceu pronto. Ele se fez santo no caminho, tropeçando, insistindo, caindo e levantando. E se ele conseguiu, por que você não conseguiria? O mundo hoje te oferece distrações, atalhos, superficialidades, mas Deus ainda te oferece algo infinitamente maior. Vida verdadeira, com propósito, com profundidade. E esse vídeo é só o começo. Não deixe essa experiência morrer aqui. Volte, assista de novo, compartilhe com alguém que esteja passando por um tempo de seca espiritual, que precise reencontrar o sentido da fé. Escreva nos comentários qual parte da vida de Santo Antônio mais tocou o seu coração. O que você vai começar a fazer diferente a partir de agora? E se esse conteúdo falou com você, se alguma coisa aqui te levantou, te fortaleceu ou te fez enxergar com mais clareza o amor de Deus, eu te convido, se inscreve no canal agora. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque aqui toda semana você encontra histórias que alimentam a alma, fortalecem a fé e te lembram das promessas de Deus. Caminhar com Jesus é mais leve quando a gente não anda sozinho. Para encerrar, eu quero deixar com você um trecho da Bíblia, que poderia muito bem ter saído da boca do próprio Santo Antônio. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Confia, persevera, e não te esquece. Onde estiver um coração em oração, há sempre esperança. Santo Antônio não parou no tempo. Ele caminha conosco, apontando para o céu, onde todas as nossas buscas finalmente encontram descanso. Até o próximo vídeo.